Sacanagem o que fizeram com o Vinícius Júnior. Sacanagem mesmo. Uma injustiça com o Vinícius Júnior. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Opina Rubro-Negros e hoje vamos trazer notícias do Flamengo. Tem bola de ouro também, uma injustiça com o Vinícius Júnior. Rodada do Brasileirão foi positiva para o Flamengo e para o Botafogo. CBF afasta arbitragens que erraram nos jogos deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Isso muito mais aqui no canal. Só que antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu peço para você que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo e fique até o final. Não pule sequer uma parte, beleza? Bem, pessoal, a gente vai começar o vídeo aqui falando de uma sacanagem, de uma covardia com o Vinícius Júnior aí, o craque do futebol brasileiro, o craque do Real Madrid. E é uma injustiça, gente. Vinícius Júnior não vai participar da premiação da Bola de Ouro da FIFA. Vinícius Júnior e Bellingham não vão até a cerimônia. Isso porque a FIFA já tem o escolhido, segundo informações do jornalista Fabrício Romano e também trazida pelo Gustavo Hoffmann, lá da ESPN Brasil. O Fabrício Romano trouxe aí, então, a Bola de Ouro considera que o Rodri será o Bola de Ouro. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, também não vai participar da premiação, todos indignados, porque os três que participaram, Vinícius Júnior, Bellingham e Rodri, cara, é impossível você dar premiação para o Rodri, contanto que o Vinícius Júnior jogou muita bola ano passado na Liga dos Campeões. O Bellingham jogou muita bola, tanto na Liga dos Campeões como no Campeonato Espanhol. É uma injustiça não dar bola de ouro para o Vinícius Júnior. Se fosse para o Bellingham, eu até discordava um pouquinho, mas indo para o Rodri é um baita jogador, mas indo para o Rodri do Manchester City, cara, é uma injustiça, velho. Isso é uma injustiça. Injustiça mesmo. Então vamos aqui, a reportagem trazida aqui, né? Considerado o grande favorito à Bola de Ouro, Vinícius Júnior não comparecerá à cerimônia de premiação em Paris nesta segunda-feira. O motivo? O jogador soube que não conquistará o prêmio que deverá ser entregue ao volante Rodri do Manchester City e campeão da última Eurocopa com a seleção espanhola. As informações inicialmente foram dadas pela Rádio Francesca, RMC, e pelo jornalista espanhol, pelo jornal Marca Espanhol e também pelo jornalista Fabrício Romano. Posteriormente, confirmada pelo GE, além do brasileiro, nenhum outro membro do Real Madrid, seja jogador, membro de comissão técnica ou dirigente, irá ao Teatro ou Catherine, local da cerimônia, ao contrário do que era esperado no fim de semana. Vinícius Júnior. Os prêmios da revista France Football são entregues com base no desempenho dos atletas na temporada 2023-2024. Por ter sido mais decisivo, o jogador do Real Madrid, campeão da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Champions League, Vinícius Júnior era considerado forte candidato. Rodri do Manchester City e Jude Bellingham, também do Real, seriam os seus principais concorrentes. Vini é o único brasileiro que concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante também esteve na lista final das temporadas 2001 e 2022 e terminou em oitavo e sexto, respectivamente, desde 2007, quando Kaká conquistou o prêmio que um jogador brasileiro não recebeu a honra de ser Bola de Ouro novamente. Apontado como possível vencedor do Bola de Ouro 2024, Rodri conquistou na temporada passada um título com a seleção espanhola, o que não aconteceu com o Vinícius Júnior, que caiu cedo na Copa América com o Brasil. O volante do City foi eleito o melhor jogador da Euro, o que aparentemente pesará na eleição do Ballon d'Or, Bola de Ouro. Rodrigo disputou 50 jogos pelo City, marcou 9 gols e deu 13 assistências, a temporada em que ele mais contribuiu para gols na carreira. Peça fundamental para o tetracampeonato de seu time na Premier League, ele próprio fez lobby por um espanhol ganhar a Bola de Ouro. Então tá aí as informações que
que foram trazidos inclusive do Gustavo Hoffmann da ESPN Brasil, é que o dirigente, né, o presidente da France Football, da revista, ele informou ao staff do Vinícius Júnior que não tem nada ainda, a votação não foi considerada ainda nenhum dos três como o vencedor da Bola de Ouro. Só que o jornalista, o staff do Vinícius Júnior ficou sabendo disso aí, e por isso não vão à cerimônia nem o Vinícius Júnior e nenhum membro do Real Madrid, seja ele jogador da comissão técnica ou qualquer um. E é por isso que eu tô aqui falando para vocês que é um absurdo, gente, isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Vou dar um exemplo aqui. O Cristiano Ronaldo, em 2018, ganhou tudo pelo Real Madrid. Campeão da Liga dos Campeões, artilheiro da Liga dos Campeões. Chegou na Copa do Mundo, caiu nas quartas de final, né, nas oitavas de final para o Uruguai. E quem ganhou a Bola de Ouro foi o Modric. Claro, o Modric joga de terno, joga muito, mas o Modric foi vice-campeão com a Croácia e foi melhor do mundo. Então eu não entendo esses critérios aí da FIFA, né? O ano passado mesmo, em 2022, o Messi foi melhor do mundo quando o Lewandowski e o Benzema disputavam taco a taco a artilharia dos campeonatos europeus. E é isso aí que eu não considero, eu fico indignado com isso. Bom, vamos passar o assunto aqui, vamos falar de Flamengo agora, o nosso Mengão. A rodada foi boa pro Flamengo, gente. A rodada foi boa pro Flamengo, porque o Palmeiras empatou e o Fortaleza, os dois ali estão na frente do Flamengo. O São Paulo perdeu, né? Porém, o Botafogo líder ganhou. O Internacional, que vai enfrentar o Flamengo quarta-feira, também ganhou. E aí, gente, o Internacional deixou um ponto de interrogação aí para o jogo de quarta-feira, porque o Internacional foi a 42 pontos. O Flamengo tem 44 pontos. Se o Inter ganhar do Flamengo, quarta-feira, o Inter pula de quinto para quarto e derruba o Flamengo de quarto para quinto. Eles trocam de posição. Se o Flamengo ganhar do Inter, o Flamengo, ele sobe para terceiro lugar. Por quê? Porque o Flamengo igualaria o mesmo número de jogos de todos, inclusive do Fortaleza, porém o Flamengo ia ficar com uma vitória a mais do Fortaleza. O Fortaleza tem 16 vitórias, o Flamengo tem 16 vitórias também. Aí o Flamengo, por ter uma vitória a mais, o Flamengo passaria de quarto para terceiro, caso ganhe do Inter quarta-feira. E a distância para o líder Botafogo, então, diminuía de 10 para 7 pontos, o que ficava bem acessível, 2 jogos e um empate. Lembrando que o Botafogo ainda vai disputar jogos contra Palmeiras, São Paulo ainda. O Botafogo tem uns jogos difíceis aí por frente. E em meio a tudo isso, o Flamengo venceu, conseguiu ainda brigar direto por Libertadores, só depende dele, e ainda tem uma sobreluz ali, uma luz no fim do túnel. O Flamengo consegue respirar, chegar perto do título. O Flamengo subiu umas casinhas aí. O Flamengo tinha 1% só de chance de ser campeão brasileiro com a vitória de ontem. O empate de Palmeiras e Fortaleza, o Flamengo subiu para 3% aí de possibilidade de ser campeão brasileiro. Ou seja, o Brasileirão ainda é possível. É difícil, sim, mas ainda é possível. E falar dos pontos positivos da vitória de quarta-feira, o Felipe Luiz deu entrevista, né? O Felipe Luiz deu uma coletiva, e nessa coletiva, gente, ele deixou muito claro que o Gonçalo Plata, ele vai ser o substituto do Gabigol. O Felipe Luiz não pretende que o Flamengo vá atrás de outro jogador por enquanto, até resolver a situação do Gabigol, porque o Gonçalo Plata, ele está ali para disputar. O Gonçalo Plata, eu vou explicar para vocês o motivo de estar disputando com o Gabigol ali no ataque. O Plata, ele joga do lado esquerdo e do lado direito, dos dois lados, ele joga bem. Do lado direito tem o Gerson, naquela posição ali, que é a posição que o Gonçalo Plata joga. Daqui a uns 15 dias
vai ter o Luiz Araújo, que joga na mesma posição. E do outro lado tem o Bruno Henrique e tem o Michael disputando posição. Ou seja, e como a fase do Gabigol não é boa, inclusive o Felipe Luiz falou lá na entrevista, na coletiva, que o campo fala por si. O campo está falando por si. O Gabigol não está apresentando um bom futebol. E o Gonçalo Plata entrou no ataque do Flamengo no lugar do Gabigol. O Plata se movimentou bem. O Plata driblou. O Plata deu passe. O Plata fez gol, né? E é um jogador veloz. É o que está faltando para o Gabriel Barbosa no momento. E o Felipe Luiz deixou claríssimo. Vamos tentar adaptar o Plata como atacante. Vamos tentar fazer ele conhecer o sistema de um centroavante camisa 9. Ou seja, está decidido aí que ele vai dar mais chances para o Plata como no ataque, como um possível concorrente para o Gabigol, já que Carlinhos e Pedro estão machucados. Na coletiva também o Felipe Luiz falou sobre o garoto Everton Araújo e sobre o Alcaraz. Ele falou que o Everton Araújo ele tem muito para crescer, um garoto muito bom e está dando chance para o atleta. O atleta jogou demais na vaga do De La Cruz. Todos esperavam que ia ser o Alcaraz, mas não, foi o Everton Araújo o titular no jogo contra o Juventude. E em meio a isso tudo aí, falando sobre o Everton Araújo, ele foi perguntado sobre o Carlos Alcaraz não ter começado como titular. E o Felipe Luiz falou que o Alcaraz é um cara bem motivado, treina muito bem nos treinos, mas eles estão blindando o jogador para não se queimar agora, né? O jogador chegou há pouco tempo aí, eles estão blindando o jogador, eles estão esperando chegar a hora certa para aí sim enquadrar o Alcaraz no time do Flamengo. Eu acredito que esse ano não, mas o ano que vem, pelo potencial desse atleta, Carlos Alcaraz e do Everton Araújo, eu não descartaria o meio-campo com eles sendo titulares ou até opção para o meio de campo. Dois jogadores aí muito bom. Bom, gente, vamos fechar o assunto do vídeo aqui. Vamos falar sobre CBF. A CBF afastou 7 árbitros nesse final de semana para reciclagem. Entre eles aí está um árbitro bem conhecido, né? O Braulio da Silva Machado. Os árbitros afastados são Braulio Machado, campo, Diego Lopes, VAR, e eles aí mesmo, Diego Lopes, VAR, os que atuaram no jogo contra o Flamengo. Aí vem os que atuam no jogo com o Palmeiras, que foram Ramon Abate Abel, campo, Pablo Ramon e Flávio Souza. Esses são os árbitros afastados aí. Então aí o Braulio, que é um árbitro muito bem conhecido, né? O Braulio ele erra muito nos jogos. Só que eu acredito que o Braulio ele não erra tanto que o Daronco erra nos seus jogos. E o Daronco ficou aí, se livrou dessa reciclagem aí, né? Além do Braulio e do Ramon Abate Abel, o Flávio Rodrigues de Souza também foi aí afastado também. O Ramon Abate Abel, ele apitou o jogo Palmeiras 2, Fortaleza 2, o Braulio da Silva Machado apitou Flamengo 4, Juventude 2, e o Flávio Rodrigues de Souza, ele atuou no jogo Vitória e Fluminense. Ambos foram afastados por tempo indefinido, né? E os árbitros que foram do VAR, que foram afastados, eles são o Diego Pombo Lopes, que esteve no VAR no Maracanã, e Pablo Ramon, VAR, que esteve no Allianz Parque, Rodrigo Guarezo Ferreira do Amaral e José Cláudio Rocha Filho, VAR e auxiliar do VAR no Barradão, na Bahia. Ou seja, tá aí os 7 árbitros que foram afastados aí pela CBF. E é critério, gente, que não dá para entender, né?
São critérios que é difícil de se entender, porque por isso que eu citei o Daronco aqui, porque no jogo Corinthians e Flamengo no Allianz Parque, no domingo passado, pela Copa do Brasil, o Gerson ele tocou uma bola que ela bateu no braço do Garro e o Daronco não deu pênalti. Ontem, o jogador do Palmeiras chutou uma bola, claro, a diferença do lance para o outro que eu vou citar aqui é que o Garro ele estava, a bola do Gerson ia para trás, né? Ia para o meio da área. A bola que o jogador do Palmeiras tocou e o do Fortaleza pegou na mão do Fortaleza, ela ia para o meio da pequena área. Então aí foi o que pesou. Só que o jogador já estava recolhendo a mão, já estava com o braço quase colado. E daí o juiz deu pênalti. O jogo do Flamengo com o Corinthians, o Galo estava com a mão muito aberta, né? Mesmo assim o Daronco não deu. Então esse é o motivo que eu não entendo. Se fosse para afastar o Ramon Abate Abel nesse jogo do Palmeiras, tinha que afastar o Daronco também, porque aquele jogo lá contra o Corinthians foi palhaçada, velho. É o mesmo critério. Foi pênalti para o Palmeiras, deveria ser pênalti para o Flamengo, porque os lances são muito parecidos. E na minha opinião, bola na mão dentro da área, com ou sem intenção, tem que ser marcado pênalti. Tem que ser marcado pênalti, sim. Tanto faz para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, para qualquer time. Com a mão dentro da área, mão aberta, pegou na mão, é pênalti, na minha opinião. E na opinião de vocês, deixa um comentário aí embaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu?